que ainda aumentaram. Sem essa interlocução ao vivo e direto entre aqueles que realizam e aqueles que assistem, o filme não existe, o filme não acontece. Então, por isso eu escolhi começar esse debate com a projeção de um filme, porque aí a gente pode começar a colocar os parâmetros do que é o documentário. E eu acho que esse filme é um exemplo muito emblemático dos percalços que o documentário sofre ao longo do seu percurso, ao longo da sua realização. Então, explicando um pouco a história desse filme, existe há alguns anos no Brasil um concurso sobre patrimônio imaterial brasileiro. E geralmente o patrimônio imaterial brasileiro, os filmes que ganham o concurso é O Último Vaqueiro, Uma Folia de Reis, atividades culturais, não é? E eu sempre, um amante da palavra, da literatura, eu sempre achei que a palavra também deveria ser parte do patrimônio imaterial brasileiro. Eu entrei uma vez no concurso com o Ferreira Goulart, antes que ele fizesse os 80 anos, antes que ele virasse essa grande estrela, que ele tivesse ganho o Prêmio Camões, mas o júri do concurso assim não entendeu que palavra também é patrimônio. E aí eu briguei durante um ano com um dos organizadores do concurso, escrevia para ele, ele respondia e tal, até que em 2012, quando o Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa, para escrever o Grande Sertão Veredas, ele fez uma viagem de 10 dias por 240 quilômetros, acompanhando uma boiada, conversando com os boiadeiros, fazendo umas cadernetas e anotando tudo que ele ouvia, todos os falares, para daqueles falares ele escrever com a linguagem popular do sertão mineiro, o Grande Sertão Veredas. Eu ganhei esse concurso, não sei se por mérito ou chatice, mas enfim, o patrimônio imaterial considerou que era importante fazer um filme sobre os 60 anos da viagem de Guimarães Rosa. A viagem foi em 1952, no interior de Minas, no sertão de Minas, que ele percorreu várias fazendas e foi passando pelas veredas e conversando todo dia com os vaqueiros, e dali ele extraiu a matéria-prima que resultou em 2 filmes, 2 livros que foram Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas. Mas eu falei um pouco, quer dizer, que o documentário, para mim, o que me mobiliza é essa conjugação de quebra-cabeça, labirinto e caleidoscópio. O documentário, ele assume a forma à medida que ele vai sendo construído, né? Eu entro nesses concursos públicos, ganho alguns, acabei de ganhar um link, mas de repente perco também, porque as pessoas às vezes não entendem e exigem um roteiro pronto e acabado. Quem cobra o roteiro pronto e acabado de documentário, porque não sabe o que é documentário. O documentário é uma obra em construção permanentemente. A riqueza do documentário é exatamente essa. É porque a diferença da ficção, eu sempre comparo a ficção ao documentário, dizendo que a ficção é um transatlântico. Se você não tiver uma rota precisa, você vai bater na primeira rocha que você encontrar pelo caminho. Então você tem uma tripulação muito grande. A ficção, se você não tiver um roteiro preciso, você em 3 dias de filmagem, o fotógrafo está batendo cabeça com o iluminador, com o diretor de arte, com o roteirista, com o diretor, porque é uma equipe muito grande que tem que trabalhar em sintonia. O documentarista é um navegador solitário, é uma Mirklink que sabe que vai partir de Paraty, vai passar pela Antártida e vai voltar. Ele não sabe o caminho que ele vai fazer, porque ele vai sendo conduzido pelas marés.
entendeu? Navegador solitário. Então você tem que saber para o documentário improvisar. Documentário é basicamente improvisação. E eu trabalho com esses 3 elementos. Eu vou montando caquinho, pecinha, eu vou montando quebra-cabeça. De repente aí o documentário está de uma forma, eu rodo ele, viro de cabeça para baixo, mostro, ele está de outra forma, e aí ele vai assumindo a cara de um caleidoscópio. Né? E às vezes, você no meio do caminho percebe que você está num labirinto, num beco sem saída, e você tem que buscar outra saída. Com esses elementos você se faz documentarista. Você tem que ter muita vontade e muita capacidade de improvisação. E como você disse, o documentário é 100% de emoção. Geralmente são meus personagens que me escolhem. Entendeu? Se eu te contar a história de cada filme, você vai ver que eu não estou mentindo. Eu, quando voltei, morei na Europa, voltei para o Brasil com 26 anos, em 1976, fazer as contas é fácil, que eu sou nascido em 50. Então, em 1976, eu tinha 26 anos. E aí eu queria fazer cinema e história. Isso aí já era uma coisa construída na minha vida, minha formação é de historiador, eu fiz cursos aplicados às ciências sociais e estava me preparando para isso. Quando eu estava voltando para o Brasil, o JK morreu em agosto. E aí, quando eu cheguei aqui, no dia 6 de dezembro, eu vim num cargueiro, um amigo meu me arranjou uma passagem de cargueiro, e eu voltei num cargueiro. Como eu era meio considerado burguês, amigo do dono do navio, que me deu a passagem, o camarote, então, os marinheiros não falavam muito comigo. Mas eu me lembro quando o navio estava passando em Cabo Frio, já entrando na barra do Rio de Janeiro, o marinheiro que servia a comida da gente, que era um cara com quem eu mais conversava, porque no restaurante tinha que conversar mesmo, ele me falou: Dr. Jango morreu. Todo mundo que gosta da gente está morrendo. E foi embora. Eu fiquei com aquilo na cabeça: JK morre em agosto, Jango morre em dezembro. E eu queria fazer cinema político. E aí eu fui conversar com um amigo meu, que era esse armador que me deu a passagem, e que produzia cinema na época. Ele falou: olha, eu topo produzir documentário, mas eu não quero perder dinheiro no cinema, não quero fazer filme experimental. Se você arranjar um tema que seja realmente um tema de público legal, eu banco. E aí nós dois discutimos e nasceu junto, eu e ele, a ideia de fazer o JK. O Jango, nós montamos uma cooperativa, porque aí já tinha havido abertura, mas as pessoas diziam: não, mas o Jango não é o JK. Eu estava sempre à frente do meu tempo. Então, eu fiz meus dois primeiros grandes filmes sem um centavo de apoio oficial. Depois, Os Trapalhões foi um convite para fazer também, fez muito público, foi um filme que me projetou. Então, quem bancou foi Renato Aragão, e eu ganhei mal, mas fiquei muito feliz de fazer esse filme. E depois, os filmes que eu fui fazendo, eu ia construindo cada um. Quer dizer, fiz institucional para ganhar dinheiro, fiz campanha política para ganhar dinheiro, mas eu nunca deixei de fazer um filme que eu quisesse fazer. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Essa viagem que eu fui a ver agora Raimundo Nonato, essa viagem que eu estou bancando do meu bolso sozinho, de granas que eu ganho de outros filmes, que eu não sei nem se eu vou conseguir colocar nos militares, mas eu fiz porque eu quero pegar esse herói. Eu tenho uma história com heróis populares que eu nunca consegui contar. Eu fiz a última entrevista com João Cândido Felisberto, o almirante Neuso. Eu fiz a última entrevista com ele em 69, de repente uma pessoa do meu grupo de cinema sequestrou um avião para Cuba. Eu não tinha nada a ver com isso, se eu fosse preso eu ia ser torturado, massacrado, morrer como herói, mas eu não era herói, eu simplesmente não sabia de nada. E a pessoa que guardou o negativo do filme ficou com medo e queimou.
Então, do João Cândido sobrou uma foto. Em 72, eu tinha 22 anos, morava na França, fazia estágio no laboratório, e aí eu conheci o pessoal do Partido Comunista do laboratório. Eles me apresentaram um cara que ficava o dia inteiro empurrando um carrinho de mão, e ele tinha uma mão só. Aí me apresentaram a ele era um militante espanhol que tinha lutado na Guerra Civil da Espanha contra o Franco. Ele também era comunista e perdeu a mão com uma mina, uma granada. E eu tentei fazer um filme com ele, e ainda o governo francês era um governo de direita, o Franco ainda estava no poder, ele estava vivo. Ele ficou com medo de dar esse depoimento, não deu. Perdi esses dois filmes. Quando eu soube de Raimundo Nonato, eu falei, esse terceiro eu não perco. Estou indo para São Rafael amanhã. Então eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que com as novas tecnologias, a gente tem que fazer. É claro que com isso, eu não estou abrindo mão do apoio oficial que os organismos de governo possam dar. Não me pela mão, Alberto. Eu apenas estou dizendo que a gente tem que fazer, entendeu? Tem que fazer, a gente tem que lutar pelo esse apoio, porque, na verdade, o Brasil precisa. Nós precisamos colocar essas histórias nas salas de aula, nas escolas, nos cineclubes, na laje, na periferia, em qualquer lugar. A gente precisa que o governo tome, os governos, tome uma atitude com isso agora. Se o dinheiro não pintar, eu vou fazer de qualquer maneira. Entendeu? E é o conselho que eu dou. Vamos fazer.